Bem-vindos ao Enemcast Literário, o podcast feito por alunos para alunos que tem o objetivo de transformar grandes obras literárias em valioso repertório sociocultural para a sua redação. Eu sou a professora Tayane Lima do IFTM e espero que esse nosso projeto de extensão ajude você na sua jornada literária rumo ao sucesso no Enem. Olá a todos os ouvintes dessa instituição e desse Brasil. Me chamo Antônio Francisco, sou aluno do terceiro ano do ensino médio, integrado ao técnico em administração, aqui mesmo do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, lá do campus Uberaba. E no episódio de hoje do nosso podcast, estarei ao lado das minhas parceiras de trabalho, Lara Aparecida. Bom dia, gente. E Laís Baracate. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. E de frente com os entrevistados, Luiz Fernando. Olá, gente, é um prazer estar aqui levando literatura para todo o Instituto Federal. Laura Louise. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. E Ana Júlia. Oi, gente, bom dia. Todos meus bestes de turma. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, né? O motivo da criação desse podcast e o porquê dos nossos convidados serem os próprios colegas de classe. Isso é facinho de vocês entenderem. Nós 6 vamos te ajudar através da literatura, como o Luiz mesmo disse, a obter mais repertórios para a sua redação ganhar nota 1000. Então, eu, Lara e Laís, juntos vamos entrevistar os demais com o intuito de conhecer um pouquinho sobre uma obra literária que causou bastante mesmo, polêmica no seu lançamento e sugar todos os repertórios possíveis e impossíveis para todos nós podermos usar em nossas redações. Principalmente com o Enem batendo na porta, né, galerinha? Enfim, sem muita enrolação, vamos conhecer e discutir sobre a famosa e polêmica Madame Bovary. Bom, Ana Júlia, antes de você ler essa obra, você já tinha escutado falar sobre ela ou pelo menos conhecia o autor? Olá, Antônio, bom dia. Então, nós trabalhamos durante um período, eu e o Luiz, nós participávamos de um projeto de leitura chamado Um Abraço de um Clássico, ministrado pela professora Andrisa, nossa professora de literatura, pela instituição mesmo. E ela foi um dos livros que nós lemos, né, em conjunto. Eu e o Luiz, a gente não conseguiu acompanhar essa obra. E aí, também quando nós estávamos trabalhando sobre o realismo nas aulas de literatura, a professora falou sobre as características desse livro e eu e o Luiz, nós decidimos comprar, porque a gente ficou muito interessado sobre essa obra, sobre o enredo dela, e a gente decidiu ler ela em conjunto, e é uma obra muito incrível, muito excelente de ler. Certo. E você, Laura, colocou expectativa antes mesmo de você iniciar a leitura? E no final, essa expectativa ela foi quebrada? Você se frustrou? Ou a expectativa ela foi alcançada? Na verdade, Antônio, Madame Bovary foi uma recomendação dos meus colegas, da Ana Júlia e do Luiz Fernando, que gostaram muito do livro e me recomendaram. Então, antes de ler ele, eu já tinha uma certa expectativa, que, pra ser sincera, no final foi sim alcançada, e por isso eu também recomendo o livro agora. Luiz, deixa eu te perguntar, você lê o livro de forma impressa ou de forma digital? Olá, Laís, bom dia. Eu, juntamente com a Ana, a gente lemos o livro de forma impressa. Pra você, tem alguma diferença? Você lê tanto o livro impresso, tanto ele digital, ou é a mesma coisa, a mesma experiência? Pra mim tem muita diferença, porque a experiência de ler o livro impresso e ler o livro ali no celular, né, digital, me cansa muito as vistas. Eu gosto realmente de ter aquilo em mãos, porque pra mim o livro é uma joia, e uma joia tem que ser ali, né, realmente, como que a gente pode falar? Experimentar. É uma experiência ler um livro impresso. Com certeza, o livro impresso é bem melhor. E da capa do livro, você tem alguma coisa pra falar sobre ela? Achou interessante? Eu e a Ana leu o livro da editora Princess, né? Então, realmente, eu acho uma capa branca e tem uma ilustração da Emma. É realmente uma capa muito bonita. É literalmente uma joia quando você coloca ali numa estante, quando você coloca na biblioteca. É um livro que dá vontade de ler, é um livro que te busca, que realmente te pega. A capa dele realmente é muito linda. Estamos com o livro aqui, realmente, muito bonita mesmo. Mas agora eu tenho que fazer uma pergunta pra Ana Júlia. Ana, no final do livro, aconteceu o que você esperava que fosse acontecer? Olá, bom dia, Lara. Bom dia. Como nós já tínhamos tido uma ideia, né, de como mais ou menos seria o livro e tudo mais, a gente já imaginava como que seria o fim dessa história. Mas eu confesso que eu fiquei bastante baqueada, bastante sensibilizada com o trágico final, né? Não vou dar tanto spoiler, que mais pra frente a gente vai ver esse enredo. Mas no decorrer do livro já é visível
como que vai ser esse final. Por causa que a Emma, ela pode dizer assim, essa expressão que ela cava a própria cova. Vamos dizer assim. Porque ela vai se endividando, vai se depreciando, vai acabando com ela e a gente vê que não tem um outro fim a não ser esse que ela... Que se levou a ela, né? Vai ser no fim trágico. Exatamente. Entendi, Ana. E Laura, você, o que você achou do começo do livro? A leitura ali, ela te prendeu ou não? Pra ser sincera, Lara, confesso que no início não prendeu muito a minha atenção, não. Tava um pouco mais cansativo pra continuar. Mas chegando ali pro meio, eu fui pegando um embalo e queria saber logo a resolução da história e fui ficando curiosa. Aí eu terminei rapidinho. Entendi. E Luiz, deixa eu te perguntar. Sem dar muito spoiler, porque o spoiler vai ser mais pra frente, vai ter um momentinho pra isso. Mas a gente ficou curioso sobre o que trata essa narrativa de um contexto bem geral aí. O que essa história traz pra gente. Madame Bovary é o livro que conta a história de uma mulher que sonhava, uma mulher burguesa. Ela lia muito livros do período do romantismo, né? É realmente um livro, inclusive, que critica o romantismo. Ela lia muito e um determinado dia, ela encontrou um homem, que era o Charles Bovary. Ela foi se casar com ele, achando que levaria a vida que as mulheres levavam nos livros, né? As histórias que eram contadas nos livros. Entretanto, isso não acontece. A Emma, ela vai se casar, ela vai ser muito frustrada em relação a isso. Infelizmente, as expectativas dela são quebradas, mas pra mim a Emma, ela é um sinônimo de luta, persistência e garra. Mesmo com toda a frustração que é o seu relacionamento, que é o seu casamento, que foi, por exemplo, o período da gravidez, até mesmo quando a filha nasceu, a Emma, ela vai buscar a felicidade, infelizmente sem pensar nas consequências, mas a Emma é um sinônimo de luta e persistência. Ela luta independentemente de pensar na sociedade, que a sociedade vai pensar. E isso realmente é uma coisa que quebrou padrões da sociedade naquele período, naquele tempo. Certo. E Ana Júlia, de acordo com essa resposta do Luiz, né, e de acordo também com alguns spoilers que eu já vi na internet, essa obra não aparenta ser do modernismo, do contemporâneo. Qual período literário se dá essa obra, esse lançamento? Bom, essa obra escrita por Gustav Flaubert, ela foi escrita ali no período do século XIX, né? Mais precisamente em 1857, que é denominada o período do movimento realista na Europa, né? Ela tem características, vamos dizer, contemporâneas, que vai falar, assim, outro spoiler, a questão do tipo consumismo, suicídio, essas coisas. É uma coisa contemporânea que acontece nos nossos dias atuais, algo moderno, mas é um negócio 100%, né, vamos dizer assim, uma história 100% realista. Certo, e já que você falou desse movimento, né, dessa escola literária, quais características teve marcante do realismo dentro da Madame? Bom, realismo existem várias características, né? Mas as principais características do realismo abordadas pelo autor dentro do livro é a questão do adultério, né? Que a gente vai ver mais pra frente ali, feito pela Emma, e a questão do fracasso social. Certo. Bom, Laura, queria te perguntar. A gente sabe que o consumismo é um problema constante na nossa sociedade. E como que esse empecilho foi retratado na obra? Então, Laís, pra mim esse assunto começa a ser abordado no livro quando Emma vai ao baile e ela vê ali aquela vida de luxo, de coisas chiques, e acaba despertando nela um vazio pela comparação que ela fez com a realidade dela. Então, o consumismo, pra mim, tem 3 partes dentro do livro. A comparação, que é quando ela compara aquilo que ela tem, a realidade dela em relação a coisas que as outras pessoas têm, o que desperta nela o segundo tópico, que é o vazio, de não ter aquilo que ela gostaria que tivesse, principalmente pela expectativa que ela cria em cima dos livros. E a terceira coisa é ela querer impressionar a sociedade, ela querer impressionar as pessoas, o que faz com que ela comprasse coisas para ter um status social. Que a gente vê no livro quando ela compra, por exemplo, candelabros de ouro para sua sala de jantar, mas não porque ela gostava daquilo e era alguma coisa que fazia bem para ela, e sim para impressionar as outras pessoas. O que, na verdade, ela comprava essas coisas, mesmo não tendo esse dinheiro, essa coisa toda presente na sua realidade. Era mais para impressionar os outros. O que acontece na realidade de muitas pessoas, que acabam se afundando em diversas dívidas.
A gente pode ver que realmente é uma coisa que acontece até hoje, mesmo a história sendo mais antiga. Com certeza. Isso. E assim como o consumismo é discutido agora pela Laura e pela Laís, os padrões de vida de famosos e de outras pessoas, Luiz, eles fazem criar em nossas cabeças uma expectativa de vida mais que perfeita, né? E que muitas vezes a gente não tem o controle e o poder suficiente para realizar tudo isso que foi idealizado na nossa mente. E acaba gerando na gente diversas frustrações, problemas mentais. Esse é um assunto abordado nessa história específica? E se sim, se ele foi abordado, como que ele foi retratado na Madame Bovary? Com certeza, Antônio, essa é a trama principal do livro, né? Visto que a Emma, ela lia os livros e a partir dali ela idealizava uma vida perfeita para ela, um pós-casamento, um homem perfeito, uma família perfeita. E é dessa forma que é tratado no livro. Essa quebra de expectativas com que a Emma lia e a realidade dela, né? E hoje está muito alinhado, né, Ana? Sim. A questão, por exemplo, das redes sociais. Das Com certeza. blogueiras. A gente vê, quem é que não acompanha, por exemplo, uma Virgínia Fonseca? Uma realidade paralela. Onde é mostrada a vida dela e a gente acha que é uma vida perfeita. Ela não chega lá, abre e mostra os problemas da família dela. Só as entendeu? coisas boas. Exatamente. E as mulheres almejam aquilo que elas estão vendo. Um corpo perfeito, uma casa perfeita, um Uma marido família perfeito. perfeita. Exatamente. E foi justamente isso que aconteceu com a Emma Bovary. Ela sonhava realmente, né? Ela não aceitava aquela realidade dela. E a partir dali que ela vai buscar a felicidade dela, por mais que ela realmente nunca tenha encontrado essa felicidade. Isso, bem interessante fazer essa relação, né, com a Madame e com as mulheres e a sociedade em si dos dias atuais. Realmente é uma coisa que está muito ligada, entrelaçada nos dias atuais. E já que a gente tá falando de uma história que a gente tem uma mulher como protagonista, que ela vai contra todos os padrões da época e segue as suas vontades, a gente tá falando de um movimento feminista também, né, Ana? Com certeza. E como esse feminismo, de certa forma, ele é reforçado pela personagem? Bom, Lara, como você mesmo diz, vamos dar uma recapitulada ali nos padrões da época, né? O padrão feminino da época. O padrão feminino da época era que as mulheres, elas eram sempre submissas à sociedade e aos seus maridos. Sim. Elas eram, eu acho, uma situação muito importante, que é as mulheres eram sempre a caça e nunca os caçadores. Elas eram sempre passivas, tudo pra elas estava bom, elas não tinham direito de se rebelar, não tinham direito de fala. Até mesmo o direito de escolher, né? Geralmente Exatamente. Os casamentos arranjados, né, da época, elas tinham que se adequar ali àquela sociedade. E uma coisa muito importante, elas não poderiam ter desejos sexuais, jamais. E a Emma, ela é uma mulher muito diferenciada para a época, porque ela luta pelo que ela quer, ela vai atrás do que ela deseja, né? Ela é considerada uma afronta à moral e aos bons costumes da época. Emma, ela tem o controle da sua vida e isso traz uma revolta extremamente grande para a sociedade da época. Ela era considerada como uma louca, porque ela ia atrás de tudo que ela queria e não tinha medo das consequências que seria colocado em cima dela. Já que a sociedade da época era acostumada com a mulher certinha, que ficava em casa, Barriga no obedecia o fogão, marido, exatamente. obedecia o marido. Eu sigo uma lógica que esse livro ele foi precursor, né, de um dos movimentos aí literários. E não é que, na verdade, não existiam essas coisas, né? Mas eram Mas não coisas eram escondidas. exato. Não eram coisas que eram escritas, expostas para as pessoas lerem e verem, né? O adultério comumente era para homens. Exatamente. Não para mulheres. O Gustavo Flaubert, né, que é assim que se pronuncia, acho que o nome dele, essa história foi inspirada em um caso que realmente existiu, né? De um então não era jornal. uma coisa ali que era muito naquela época, nossa, a mulher trai, né? Essa frase que a Ana fala realmente é uma frase perfeita. A mulher sempre era caça e nunca um caçador. Isso, e com essa ansiedade, a angústia que vocês estão nos deixando aqui, estamos muito ansiosos para ler e para saber mais sobre a Madame Bovary. E como eu já havia falado no início, a gente vai ter um momentinho de spoiler. Então eu queria saber, Luiz, qual que é o final dessa história? Qual que é o final da Madame Bovary? A Emma, ela vai tentar até o fim lutar pela sua felicidade. E, infelizmente, ela vai começar a se entrelaçar, né? Ter rolos, vamos dizer assim, com os amantes, buscando aquele desejo sexual.
Mas, infelizmente, não é isso que vai acontecer realmente. Ela vai ver que aquilo não é necessário, não é o suficiente, como a Ana já disse outra vez, para suprir aquela necessidade dela. E, infelizmente, no final da história, ela vai se enxergar ali sem saída, ela se endividou, entrou em um monte de dívidas para que os presentes dos amantes fossem comprados. E aí ela se vê sem saída, ela se vê sem amante, ela se vê sem marido, vai perder tudo e ela acaba, infelizmente, tirando a própria vida. Nossa. Nossa, eu fiquei bem, assim, chocada com o enredo dessa história, né? Visto que naquela época, isso não era visto. As mulheres sempre seguiam aquele padrão e a Emma foi totalmente ao contrário. Mas, né, nos dias atuais isso acontece muito. E, Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você acha que isso pode impactar no núcleo familiar? Interessantíssima essa sua pergunta, Lara, porque o livro, ele retrata claramente as doenças mentais que Emma Bovary tinha. E o Charles Bovary, que era o marido da Emma, ele tentou de tudo, até o fim da vida da Emma, suprir todas as necessidades e desejos e vontades que a Emma tinha. Uma vez que ela não se sentia mais suprida, realizada, mesmo que ela não gostava do marido dela, ela não via mais saída nos amantes, a filha dela ela também já não via mais saída, não era algo que falava assim, nossa, minha filha me prende aqui. Ela não tinha mais nada, ela simplesmente se desiludiu de tudo, viu que ela estava totalmente endividada e ela decidiu tirar a própria vida. Mas o marido dela, ela fez de tudo, porque o marido dela era extremamente apaixonado por ela. E mesmo ela não achando que ele era aquele homem, aquele príncipe do cavalo branco que ela idealizava nos romances de moça que ela lia, né? Mas ele tentou fazer de tudo. E ela não se sentia mais preenchida por tudo aquilo. E ela decide tirar a própria vida. E depois de todo esse trágico fim dela, o Gustavo ainda deixa uma parte específica pra mostrar como que o marido ficou, como que a filha dela fica, né, as reações que ele tem, como eles se sentem. O marido dela fica arrasado, a filha dela começa a ter alguns transtornos, algumas coisas que a gente vê que é em relação à morte da mãe dela. Mesmo que a mãe dela, vamos dizer, não gostava, entre aspas, dela, né? Mas ela sofre muito com a... Sobre a questão do núcleo familiar, acho que a filha dela, diversos traumas dessa menina deve ter sofrido por conta da de perda você mesmo, da mãe. E até mesmo de o carinho que a Emma não dava pra filha dela, de certa forma. Eu diria que foi trágico pra todo o núcleo familiar, porque o fim foi trágico de todo mundo, né? Sim. O Charles, infelizmente, mais um spoiler aí, tá, gente? Também acabou falecendo. Então essa criança ficou sozinha. Órfã de pai e mãe. Então, bastante problema nesse tempo. É uma situação muito complicada, né? Mas que infelizmente acaba acontecendo. É a realidade, né? É a realidade. A gente sabe que acontece muito de, tipo, o governo esconder esses números, essas coisas, mas a gente sabe que acontece muito. Atualmente, os números de suicídio de jovens, não só que de idosos e adultos não, mas jovens têm crescido cada vez mais e o governo não faz nada pra tentar auxiliar, não dá nenhum apoio de saúde, nem nada pra esses jovens. E a gente sabe que essa realidade de suicídio é presente constantemente no mundo contemporâneo. É um tema bom pra gente usar na redação do Enem, a questão do suicídio também. Agora eu queria fazer uma pergunta para todos os nossos entrevistados. Já que a gente já tem uma noção da trama do livro, eu queria saber de vocês. Vocês levaram alguma moral ou algum ensinamento que esse livro trouxe para vocês? Vai ser usado no cotidiano? Com certeza. Essa questão de não se iludir com a realidade que é passada ali, né? E lutar pelo que você quer, independentemente das consequências, independentemente do que a sociedade vai pensar. Então, eu acho que é extremamente importante por causa que a Emma, ela mostra ali causas feministas, né? Que você, tipo, você não tem que seguir o que a sociedade te impõe, você não tem que ser submissa àquilo que é imposto sobre você. Mas tem também a questão do consumismo, né? Que a gente sabe que o consumismo é o mal do século, vamos dizer assim, que está aí. Muitas pessoas compram para esquecer os problemas, né? Compram para esquecer a realidade. Eu acho isso muito importante de ser trabalhado. Eu reforço tudo que os meus colegas falaram. Para mim, as principais reflexões é sobre a comparação que a gente faz da vida dos outros,
na nossa realidade e junto a isso a expectativa que a gente cria e nem sempre a realidade supre essa expectativa. E pra gente finalizar sobre o conteúdo em si do livro, né, e mudar um pouquinho a rota das nossas perguntas, Luiz, você consegue assemelhar a protagonista com outros personagens de outras obras? Com certeza, esse livro, Emma Bovary, né, dá pra fazer uma comparação perfeitamente com o livro Primo Basílio, que retrata justamente a outra personagem, que é a Luísa, e acontece essa mesma quebra de expectativas, dessa mesma forma como foi com a Emma. Certo, e pelo que eu escutei vocês dizendo, né, ao longo do nosso podcast, eu também consigo assemelhar a Emma com o Don Quixote, né? Uma expressão que eu vi em uma das resenhas, que eu também procurei saber sobre o conto, é que a Emma é o Don Quixote de saia, né? Sim, sim. Porque o Don Quixote ouvia e via muitas histórias de aventuras e colocou muita expectativa que a vida de aventuras dele seria daquela forma. E encontrou diversos empecilhos durante a sua trajetória, igual Emma Bovary encontrou. Agora, gente, depois da gente saber, né, muita coisa sobre o livro Madame Bovary, conhecer mais sobre a história da Emma, acho que a gente já pode falar sobre aquele tema que acelera o coração de todos nós, né, da gente aqui que vai prestar o Enem esse ano, inclusive o meu. Vamos falar da temida redação do Enem. Vocês já prestaram o Enem ou algum vestibular que continha redação? Vamos começar com a Ana aqui que tá do meu lado. Sim, já prestei. O ano passado eu prestei como treineira e tinha redação. É algo que realmente acelera o coração da gente. Para a tortura de qualquer estudante de ensino médio, também prestei. Vai ser meu segundo ano prestando também. E vocês conseguiram desenvolver certinho a estrutura e cumpriram com o objetivo da redação? Ou se vocês sentiram alguma dificuldade? Sim, os projetos que nós tivemos na escola, projeto de texto que nós aprendemos, conseguiu me auxiliar muito para mim conseguir fazer minha redação, não ter fuga de tema, conseguir desenvolver tudo bonitinho. Também, graças a Deus, acho que deu tudo certo e esse ano vai dar também. Vai sim. Deu tudo certo e o que fez a principal diferença foi os projetos escolares mesmo. Bom, já que a gente tá falando da Madame Bovary, vocês acham que ela pode ser usada na redação do Enem? Com certeza. Eu usaria a Madame, sem sombra de dúvidas, para temas relacionados, por exemplo, ao consumismo, a essa comparação de vida, essa quebra. Eu acho que isso está muito presente no mundo contemporâneo, então com certeza eu iria usar isso. Exatamente. Também tem a questão do tipo doenças mentais, quebras de expectativas, o impacto do suicídio, como a Lara falou, no núcleo familiar, na sociedade e vários outros temas. É um livro-chave, né? Pode ser usado em diversos temas. E para finalizar, uma perguntinha para todos vocês aqui, até mesmo para os demais entrevistadores, né, que é a Lara e a Laís. Onde vocês colocariam Madame em sua redação, né? Qual tema seria perfeito para vocês usá-la, como o Luiz até mesmo respondeu alguns, e como vocês fariam isso? Eu falei, né, colocaria, por exemplo, temas relacionados ao exagero do consumismo, temas relacionados à quebra de expectativas no mundo contemporâneo. Então eu colocaria a Madame Bovary. Até mesmo a ausência de profissionais de saúde adequado para nossa sociedade brasileira, Exatamente, né? como a Laura já tinha conversado do livro anteriormente com a Laura, ela tinha falado, nem tudo que a Madame Bovary precisava era de um psicólogo. Então eu colocaria a Emma no parágrafo de introdução e ali para fechar na conclusão, né? Como estratégia de abertura. Eu acho que é o mais correto, o ideal de ser utilizado. É o que seria a maioria assim. daqui faria. Exato. Certo. Bom, gente, então agora, infelizmente, venho me despedir de vocês. Agradeço muito a gentileza de todos vocês por estarem aqui, ter tirado um tempinho para ajudar todo mundo aqui do IFTM Campus Uberaba. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana Júlia, Lara, Laís, pela parceria de sempre. E Laura Louise também. Tchauzinho, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Boa sorte com os estudos, esperamos ter aumentado seus repertórios e hashtag vem redação nota 1000. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do Enemcast Literário. Mas não posso encerrar este episódio sem expressar a minha gratidão a uma equipe incrível que torna este podcast possível.
Um agradecimento a Rafaela Lima, ao Gabriel Martins, a Larissa Elias, ao Pedro Henrique Silva e a Ana Carolina Bessa, e a todos os alunos que se juntaram a nós com suas discussões apaixonadas e insights valiosos. É claro, um agradecimento especial vai para vocês, nossos ouvintes fiéis, que nos inspirou a continuar explorando os tesouros da literatura clássica. É hora de fechar mais um capítulo, mas fiquem atentos, porque mais aventuras literárias estão por vir. Até o próximo episódio do Enemcast Literário. Fiquem bem e continuem a ler e a sonhar através das páginas dos livros. Até breve e um bom Enem a todos vocês.